Só te interrompendo, mandar um abraço pra galera que está nos acompanhando na Gaúcha. Estamos na Gaúcha. Opa! E aí, estamos ao vivo na Gaúcha. Timeline? No rádio, no trânsito? Isso, e eu já vou só Sabia passar que eu sempre quis ter a minha voz no timeline e sabe quem é que me vetava? Uma moça chamada Kelly Matos. É verdade. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pro Vaguinha, até trazendo um questionamento de um dos torcedores aqui que mandou, o Rodrigo Albuquerque. Vaguinha, com o Abelão, essa nuvem carregada some de cima do gigante Beira-Rio? Então, eu tenho dito o seguinte, que existe desde o início da gestão do presidente Alessandro Barcelos uma nuvem que foi instalada sobre o estádio Beira-Rio, tá? E essa nuvem carregada que atrai negatividade. O que o Inter precisava? E o Inter não está contratando um treinador, não está trazendo um técnico para resolver problemas de campo. O Inter contrata um cara que tem uma aura positiva, né? Um cara que tem no seu DNA, que tem no seu sangue, né? O DNA de vencedor e que vai, de alguma forma, tentar empurrar, em uma semana, empurrar essa nuvem um pouquinho para fora do Beira-Rio. Então ele tenta, com a sua palavra, né, com a sua presença, trazer algo de positivo e convencer em pouco tempo o grupo de jogadores de que é possível, de que, enfim, tentar fazer algum tipo de trabalho com o grupo de jogadores. Não acredito em trabalho técnico, tático, mas muito mais no mental dos jogadores e fazer com que os jogadores tirem um pouco do peso das pernas, porque o Inter está jogando também com muito peso. E o time já viaja, né? O Inter vai viajar hoje. Para a concentração máxima para o jogo. O Inter inicia o trabalho já essa semana para tentar aí, de alguma forma, trazer um resultado positivo do jogo contra o São Paulo. Obviamente, para depender só do Inter, tem que ganhar do São Paulo e tem que ganhar do Red Bull Bragantino. Mas eu disse aqui no início do programa, viu, Kelly? Kelly, PG e Gabriel, que estão com a gente aí no timeline, eu disse o seguinte, né? Que essa é a semana mais difícil da história do Internacional. Concordo. E o final de semana foi a pior rodada da história do Campeonato Brasileiro para o Internacional. Então, eu não acredito que isso irá se repetir. Mais do que a de 2016 do rebaixamento? Adversários... Não, é que em 2016 foi um trabalho, né, que foi mais longo e duradouro para rebaixar o Inter. Então, eu não acredito que os adversários, todos eles vão ganhar. Aí não é possível. O Gabriel, já que o Gabriel está nos ouvindo, nós precisamos aqui fazer uma homenagem ao querido Gabriel que está nos ouvindo. Nós vamos fazer aqui rapidinho, tô pegando aqui, porque eu acho que cabe para o momento. O olho da gateada. O problema é levar 4 da maneira como levou. E o problema está 5 partidas sem vitória. Conhece esse ditado? O CCD tá botando no celular dele. Preto. Prendeu o olho da gateada. Preteou o olho da gateada. Paulo Santana é a frase definitiva. Preteou o olho da gateada, Gabriel. Um visionário. Essa é a verdade. Corneteiro esse CCD. O grande problema do Inter é que o Inter está no momento de queda enquanto os adversários estão em alta. Responde a Kelly Matos aí. A Kelly está perguntando sobre a tabela. Se nos ajuda. Se de alguma forma a tabela pode ajudar o que vem aí. A tabela de jogos, Calma, os adversários. antes de tu responder, o nosso próximo fio é esse, tá? A classificação e os próximos jogos. A gente tem a tabela de classificação, a gente tem o Inter que voltou à zona de rebaixamento, ali 41 pontos, abre o Z4. E a gente tem os resultados, os últimos jogos, né? Eu acho que o adversário, Cacau, Kelly, PG e Gabriel, eu acho que o foco do Inter é o Ceará. Se a gente tem que torcer para alguém perder é o Ceará. Porque quarta-feira tem o Flamengo querendo ser campeão no Maracanã. E aí, se o Ceará ganhar do Flamengo, meus amigos, se o Ceará ganhar do Flamengo, acabou. Do ponto de vista da tabela, o jogo mais importante é o jogo do Vitória. Mas o Flamengo quer levantar o título quarta, o jogo do Vitória com o Bragantino. Porque tem um confronto, exatamente. Fala que é o seguinte. Não, gente, não é. Não, se o Inter ganhar os 2 jogos... É o Ceará, gente. Não, mas espera aí, olha a matemática. Se o Inter ganhar os 2 jogos, o Inter escapa. Sim. Tá bom. Se o Inter não ganhar
Por exemplo, o Inter empatar com o São Paulo, não adianta o Ceará perder, porque o Inter vai a 42 e o Ceará fica com 43. É que eu não acho que o Ceará ganha do Palmeiras na última rodada. Mas o Palmeiras vai estar totalmente desmobilizado. A gente tem os nossos próximos jogos. Os próximos jogos do Brasileirão, dos 5 times que estão aí na luta. Tem o Ceará com 43 pontos, que tem o Flamengo na quarta e fecha com o Palmeiras na casa do Ceará. O Vitória encara o Bragantino na casa do Bragantino e o São Paulo na Vila Belmiro, né? Depois o Santos vai encarar o Juventude aqui no Rio Grande do Sul e fecha contra o Cruzeiro na Vila. O Inter é o São Paulo essa semana, no meio da semana, e o Bragantino no domingo, e o Fortaleza encara o Corinthians no meio da semana na casa do Fortaleza e fecha contra o Botafogo. Em caso de 10h22, a gente agradece imensamente. O Segue o Fio, para quem não conhece, é um programa assim de excelente de análise, de disputa ali, né, do CCD e do Vaguinha com o Munari e com a Cacau, e fica disponível no nosso streaming em GZH no YouTube. Então a gente pegou uma carona, agradecendo muito aos meninos por esse bate-papo. Wagner tem muita razão quando lembra do Ceará, porque a gente, me parece na tabela que o Santos vai vencer, né? Tem o Juventude, e aí escaparia também porque tem o Cruzeiro na Vila, que é um lugar que é mais em que o Santos tem toda a possibilidade, mais chance de vitória, e tem esse confronto Bragantino, Red Bull Bragantino e Vitória, que talvez, né, possa de alguma forma, que era o que o CCD estava dizendo. Mas encerrada a parte futebolística, e um abraço a todos os colorados que foram humilhados, né? Tenho só uma brincadeira aqui para falar, que depois daquele vexame de sexta, que o Colorado ele não tem um dia de paz, né? Ele pensou, sexta-feira vou ficar pelo menos, né, um empatezinho. Foi humilhado, não basta derrota. Encontrei um vizinho no elevador colorado que me perguntou, e o Gabriel vai torcer para quem? Eu falei, pro Inter eu não vou deixar. O que ele quiser. Eu quero torcer pro Inter, não dá, porque eu não quero que meu filho sofra. Basta a mãe dele, o vô dele, que sofrem imensamente. Mas, meninos, vamos para dentro dessa pauta. O Wagner falou uma coisa aqui que tem uma nuvem da negatividade que está pairando sobre o Beira-Rio. E aí a gente vem, Gabriel, PG, ouvintes, para uma declaração absolutamente infeliz, indefensável. Ele já pediu desculpas, e eu acho importante dizer, honestamente, eu falo de um lugar de alguém que é muito fã do Abel, né? Então é óbvio que eu tenho um carinho e eu vou repensar quando ele falar, mas algo que a gente precisa refletir enquanto sociedade, como é que a gente conversa com esse setor, né? Com essas pessoas que são de uma outra geração. É o caso do meu pai, que repetiria essa frase, eu acho, dentro de uma coisa. E aí eu olho, PG, para minha geração e a geração do meu filho, que eu tinha comprado para ele uma sequência de moletons da cor da escola que não sujam, que é azul marinho, né? Porque a criança se joga na lama, no coisa. E ele fala, mamãe, não, eu quero rosa. E eu comprei hoje ele foi de rosa para a escola, porque ele pede para ir de rosa. E significa alguma coisa do ponto de vista de gênero, de sexualidade, de zero, né? Zero. O meu filho usar rosa não faz dele mais forte ou mais fraco, mais forte, menos forte, mais masculino, menos masculino, mais feminino. O meu filho simplesmente gosta da cor. Claro. É que aqui tem uma questão, acho que eu não entendo muito de futebol, os meninos entendem muito mais, eu sou gremista, claro, todo mundo sabe, gosto do Grêmio mais do que de futebol, mas aqui acho que tem uma questão de comportamento mesmo, que aí me interessa bastante, né? Acho que o futebol, Gabriel, ele talvez seja um dos últimos redutos onde o homem, e aqui eu me refiro assim ao macho raiz, né? O machão de manual, ele se sente autorizado para continuar adotando esse tipo de postura, né? O que eu quero dizer é que em quase todas as outras esferas, essa linguagem foi perdendo terreno, né? No trabalho, na política, na cultura, até no almoço de domingo em família, existe já um constrangimento, um certo policiamento, para não dizer algo deslocado do mundo de hoje. Algo que no futebol esses homens se recusam a aceitar, né? Então, o que eu quero dizer é que o futebol ainda é uma espécie de santuário da masculinidade antiga, né? Onde esse macho de almanaque, assim, ele entende que não precisa recuar diante de um mundo que lá fora está mudando. Entende? Então, eu não estou aqui falando mal do Abel, eu estou dizendo que ele é reflexo desse ambiente, dessa cultura. Muita gente saiu em defesa do Abel, inclusive, né? Eu tenho visto nas redes sociais muita gente defendendo, não se pode dizer mais nada, o cara é técnico de futebol. Então, não me parece que seja um gesto de solidariedade ao Abel dessas pessoas, né? É um temor
quase que instintivo desses homens de perder um código que há muitos anos sustenta esse ambiente. É um código que dizia que o homem de verdade fala grosso, é um código que faz piada depreciativa, que não chora. Que não chora, que ridiculariza a fragilidade, né? Como forma de exibir força. Então, quando um técnico veterano repete esse tipo de frase, né, que ele diz que usar rosa é coisa de viado, ele não está só sendo preconceituoso, ele está tentando reafirmar a própria autoridade dele num ambiente que ainda associa a autoridade a esse figurino do macho viril, do macho invulnerável, do homem que é durão, do homem que é... Então me parece que é um reflexo de uma cultura, de um ambiente, de um sistema que ainda se mantém resistente a um mundo que está mudando. Acho que os homens em geral, esses homens que eu quero dizer, assim, o homem, o machão e tal, ele se recusa a entender que no futebol esse tipo de vocabulário também vai ter que perder um pouco de espaço. Vai ter que perder. Porque o mundo todo está perdendo. Mas ali para ele é difícil. Ele entende aquilo ali como o último refúgio da sua virilidade, né? Não, eu sou homem, aqui não. Por que tanta gente debocha de narração feminina nas redes? Porque, muitos vão dizer assim, não, porque é ruim, porque ela é uma narradora ruim. Não tem nada a ver com ser mulher. Tem a ver com ser mulher, sim. Claro que tem. Fosse uma narração de um homem ruim ali, ninguém ia dizer... ou pelo menos não ia ter 800 comentários, né? Dizendo que a narração do camarada ali é ruim. Não, iam estar focado no lance que o cara tá narrando. Talvez um ou outro comentário dissesse... Agora tem uma mulher ali no meio, é o principal. Todo mundo esculhamba a mulher. Mas sempre dizendo... Mas isso não tem nada a ver com ser mulher. Tem a ver. Tem a ver. E talvez não seja nem conscientemente que as pessoas façam esse ataque. Talvez não é de propósito. Não é porque elas não gostem de mulher, é porque aquele é um ambiente, é um reduto, é um símbolo ainda de uma linguagem que aos poucos está se perdendo e que é desse macho de manual, né? E, enfim, as pessoas vão ter que se adaptar ao mundo novo. Ele vai chegar no futebol também. Será, PG? Eu tenho minhas dúvidas. Se vai chegar? Não é impermeável a essa evolução do comportamento da nossa sociedade, né? Até porque eu concordo que o futebol é um dos últimos redutos físicos, né? Porque a internet também é. É só a gente ver aí o caso do Calvo do Campari, que se der tempo a gente fala mais tarde. Mas é um discurso misógino que encontra eco, né? Agora, sobre o Abel especificamente, o que eu penso é que eu concordo com vocês, foi uma fala inapropriada, infeliz, sem dúvida, mas eu sou um militante anti-cancelamento também. Eu também. Sabe? E eu não era, eu mudei, porque eu fui cancelada, óbvio, né? Eu não fui sei assim. Até onde o cancelamento de um homem de 73 anos, forjado no futebol, nos vestiários, a vida toda, vai ajudar ele a mudar a opinião ou aceitar, né, uma eventual desconstrução, até porque ele não é um homem que coleciona esse tipo de polêmica, pelo menos até onde eu sei. O meu conhecimento sobre futebol, ele é muito restrito, muito mesmo. Então, assim, se não é uma coisa exatamente reincidente, ele pediu desculpa rapidamente, justificou dizendo que era uma piada ali para animar o time, né? Então, acho que agora é bola para frente e tentar evitar esse tipo de comportamento, porque o cancelamento em si, eu acho que ele é muito pouco aproveitável. Sem dúvida. Não, ele afasta. Ele afasta e ele... não é assim que se educa, não é assim que se debate, não é assim que se muda o mundo. Ele não permite que a gente assim. mude. Ao cancelar, você provoca uma reação do grupo que ainda pensa assim, em vez de pela conversa, pelo diálogo e até por uma forma pedagógica. Eu falo muito assim, eu já fui muito mais Malcolm e hoje eu sou mais Martin. Eu já fui muito canceladora, eu tinha uma forma combativa e eu percebi que quando a gente senta e conversa, né, eu faço esse exercício. Eu usei o exemplo do meu pai, que é, acho que de uma geração também que ainda pensa assim, né? E não é que é por ser bom ou ser mal que pensa assim. É porque são anos e anos em que a gente ouvia isso, né? Em que a gente ouvia, como eu ouvi, fecha as pernas, né? Fecha as pernas em sentar. E se o meu irmão sentasse de perna aberta, ninguém ia falar nada. Ou como a gente ouviu, né? Vai casar, né? Com quem será? A gente ouve. Por quê? Porque era assim. Antes se fumava no avião. Antes a minha avó casou com 15 anos. Eram coisas... Eu levo sempre para um lugar da gente compreender do ponto de vista de contexto, história, o que não é desculpável, né? Claro. Não é que a gente tem que aceitar a escravização foi um horror completo, tem que ser pensada do ponto de vista de uma reflexão imensa. Só que não me parece hoje, com o olhar que eu tenho de distância desse comportamento, tô falando do machismo, né? Que a gente, no caminhar,
se a gente conversa, se a gente não cancela, a gente vai um pouco mais adiante. A gente dá um passo mais adiante, né? Sim. Se eu sentar e... Eu também não sou mais partidário do cancelamento, o que não muda absolutamente nada, porque todo mundo cancela todo mundo, né? Ainda mais em se tratando do futebol. Quer ver alguém se declarar feminista? Faz o Grêmio fazer uma declaração machista. A torcida do Inter inteira vai virar feminista. Os clubes estão fazendo isso, né? Aí o Grêmio se declarou a favor da diversidade, que tá lindo, tem que ser. Aí o São Paulo se declarou a favor da diversidade. Aí o Ceará fez promoção para as mulheres quando o Ramon Dias fez aquela declaração deplorável. Aí é todo mundo a favor. Por quê? Porque é contra o adversário. Tem toda a razão. Gente. Onde é que nós vamos parar? Não sei, né?